Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, bom dia. Nós vamos começar mais uma aula e nessa aula nós vamos retomar a partir do capítulo 6, que nós já tínhamos feito algumas coisas. Começamos a falar das equações de segundo grau, falamos dos coeficientes, falando quando elas são completas ou incompletas e já estávamos resolvendo as incompletas. Então vamos lá, rapidinho, eu vou retomar. Na verdade, eu já estava gravando esse vídeo, acabou a memória do meu celular, eu tive que parar e é por conta disso existem algumas equações aqui nas folhas de trás que eu já fui resolvendo. Não vou refazer, eu vou passar batido e eu vou continuar a partir de onde eu parei, tá bom? Então vamos lá, acho que não vai ser tão difícil assim. Então, retomando, equação de segundo grau é chamado assim porque o maior expoente é 2, tá aqui. O A, o B e o C são coeficientes e o A não pode ser zero. Por quê? Porque se o A for zero, esse cara some, fica só isso aqui. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Ok. As equações elas podem ser incompletas quando o B é zero ou o C é zero. Se o B for zero, tipo assim, ax² mais c igual a zero. Aqui, ó. O A é 3, o B é 0 e o C é menos 5. Professor, por que o B não é menos 5? Porque o menos 5 é o cara que está sozinho. Sozinho não tem x, é o C. O B tem que estar junto com o x, tá vendo? E o A tem que estar junto com o x². Então, o A é 3, o B é 0, o C é menos 5. Ou aqui, ó, o A é 2, o B é menos 5 e o C é 0, porque eu não tenho ninguém sozinho, tá bom? Então, aqui é quando o B é 0, aqui é quando o C é 0. E aí nós temos as equações completas, quando eu tenho os três, o A, o B e o C. Tipo aqui, ó, o A é 2, o B é 3, o C é menos 9, tá bom? Muito bem. Raízes de uma equação. As raízes são os valores que tornam a equação verdadeira. Então, quem é o valor do x para poder resolver aquela equação? Nós temos dois casos, quando elas são incompletas. Quando b é 0, nós vamos isolar o x. Olha para esse aqui, ó. Eu coloquei aqui um resuminho de como ele é isolado com letras, mas olha para o exercício que eu acho que vai ficar mais fácil. 9x² menos 25 igual a 0. O a é 9, o b é 0, o c é 25 negativo. O que eu faço? Jogo o menos 25 para cá, passo o 9 dividindo e tiro a raiz, mais ou menos a raiz. Vai dar duas respostas. Lembrando que eu insisti com vocês que o mais ou menos não é por conta da raiz, é por conta do x. Porque se eu fosse tirar a raiz só, é positivo, tá? Eu só tá dando mais ou menos por conta do x, porque eu não sei quem é o x. Ele pode ser mais ou ele pode ser menos. Então, eu tenho duas respostas, o mais 5/3 e o menos 5/3, duas soluções. Se o C for 0, nós vamos usar outra técnica, que não é isolar, é colocar o x em evidência. Então, eu pus aqui, pus em evidência. Por quê? Porque uma multiplicação, ou esse é 0 ou esse é 0. E eu pus um exemplo. 3x² menos 10x igual a 0. Coloquei o x em evidência, porque o A é 3, o B é menos 10 e o C é 0. Então, eu coloquei o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai ficar x vezes x menos 10 igual a 0. Por quê, pessoal? Porque para uma multiplicação de duas coisas dar 0, ou esse é 0, ou isso é 0. Esse já tem uma resposta pronta. E esse também. 3x menos 10 igual a 0, jogo o 10 para lá, passo 3 dividindo. Então, eu tenho duas respostas, ok? E aí eu comecei a resolver, estava resolvendo essas daqui quando acabou a memória do celular. Então, vamos lá. A primeira, eu coloquei o x em evidência, tá vendo? Eu falei, ó, o A é 3, o B é menos 12, o C é 0. Coloquei o x em evidência. Então, ou isso é 0, ou isso é 0. Isolei, deu 0 e 4. Agora aqui, ó, eu já falei, ó, não vou nem distribuir. Se eu quiser distribuir, eu chego nisso e vou fazer o procedimento. O A é 4, o B é menos 36, o C é 0. Coloco o x em evidência, ou isso é 0, ou isso é 0. Achei 0 e 9. Mas, como já estava isolado e já estava o 0 aqui, eu poderia sair direto. Ou isso é 0, passo 4 dividindo dá 0, ou isso é 0, joga para lá 9, tá? Ah, então eu posso fazer isso nesse? Não, eu tenho que fazer a distributiva. Por quê? Porque aqui eu tinha 0, aqui eu tenho outra coisa, tá? Então aqui eu vou continuar minha continha de onde eu parei. Eu distribuí, joguei tudo para um lado só, cortei, simplifiquei. Agora eu tenho que meu A vale 3, o meu B vale 0 e o meu C vale menos 8.
Então, se o b é 0, eu vou isolar. 3x² igual a 8. X² igual a 8 terços. X é igual a mais ou menos a raiz de 8 terços. Tá? Dá para fazer algo a mais, professor? Se não tivesse essa alternativa, dá para fazer muita coisa a mais, galerinha. O 8, x é igual a mais ou menos 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Posso multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, meu x é igual a mais ou menos 2 raiz de 6 sobre 3. Ok? Então, tem que pôr uma solução. Mais ou menos 2 raiz de 6 sobre 3. E esse aqui, pessoal, distribui também. Vai ficar 5x² mais 15x. Joga para cá, menos 7x igual a 0. Arrumando, 5x², 15x menos 7 mais 8x igual a 0. Coloca o x em evidência. 5x mais 8 igual a 0. Então, você tem uma multiplicação. Ou isso é 0, já tem uma resposta pronta. Tá? Ou isso aqui vai dar 0. 5x mais 8 igual a 0. Passa para lá. 5x igual a menos 8. Então, x é igual a menos 8 quintos. Então, eu tenho a minha solução, que é 0 e menos 8 quintos. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, e quando eu tenho minha equação completa? Eu ainda vou falar sobre uma outra técnica que é chamada de soma e produto e uma outra também que é chamada de completar quadrados, que é a parte de trinômio quadrado perfeito. Mas hoje eu vou partir direto para a básica, para a gente já ter uma ideia de como funciona, tá bom? Por que é importante saber quem é o A, o B e o C? Porque nós vamos calcular o Bhaskara através de duas fórmulas separadas, que é chamada de discriminante, que é o delta. Esse triângulo é a letra delta maiúscula, tá? Quanto vale esse triângulo? Quanto vale o delta? B² menos 4ac. E aí, depois, como é que eu acho o x? É essa fórmula aqui, ó. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, que você encontrou aqui em cima, dividido por 2a. E isso abre em duas respostas. Por quê? Porque uma vai levar o mais e a outra vai levar o menos. Vocês vão entender a hora que eu for montar aqui, tá bom? Mas não é difícil, tá? É bem simplesinho mesmo. E é só aplicação de fórmula direta. Por isso que é a importância de saber quem é quem. Então, vamos lá, ó. Olhando para isso aqui, o meu A vale 1, o meu B vale menos 5 e o meu C vale 6. O meu delta é B² menos 4AC. Infelizmente, vocês vão ter que decorar, tá bom? Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, meu delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25 positivo, porque menos com menos irá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos 24. Então, meu delta é igual a 1. Ok, vamos para a segunda parte. X é igual a menos b, então menos 5. O menos é da fórmula, o outro é do número, então tem que ter os dois, tá bom? Senão vai ficar errado. Mais ou menos a raiz do delta que você encontrou, que é a raiz de 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1, ó. Então, vamos arrumar. Menos com menos mais, raiz de 1 com 1, 2 vezes 1, 2. Isso me dá duas respostas. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, a solução, 2 e 3. Ok? Tá vendo? É uma aplicação direta. Essa fórmula funciona para tudo, inclusive para as incompletas, tá bom? Vamos lá, ó. Olha para esse agora. A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 20. Então, meu delta, B², menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 20. Então, ó, B², menos 1 ao quadrado, menos 4, que é fixo, vezes 1, vezes menos 20. Então, meu delta vai ficar menos 1 ao quadrado, 1, positivo. Menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Então, meu delta é igual a 81. X igual menos B, então menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 81, dividido por 2 vezes 1, que é o A.
x é igual, menos com menos dá mais, 1, mais ou menos, raiz de 81, 9, 2 vezes 1, 2. Sempre vai ser 1 aqui? Não, tá? A maioria, mas não sempre. 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. 1 menos 9, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, a solução, menos 4 e 5. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer então mais esses daí, tá bom? Eu vou fazer mais uns 2 desse aqui. Eu acho que eu vou seguir sequência. Deixa eu ver. Eu queria dividir essa aula em 2 partes, mas eu acho que eu vou fazer toda. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Aqui, o meu A é igual a 3, o meu B é igual a menos 1 e o meu C é igual a menos 2. Então, o meu delta B quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 2. Delta igual. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, meu delta é igual a 25. Então, meu x é igual a menos b, menos 1, menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 25, dividido por 2 vezes 3, tá vendo? 2 vezes 3. Então, meu x é igual a 1 mais ou menos 5 dividido por 6. Isso me dá 2 respostas. 1 mais 5, 6. Dividido por 6, 1. 1 menos 5, menos 4 dividido por 6, menos 2 terços. Então, a solução, menos 2 terços e 1. Vou fazer de azul de baixo para não confundir os números, tá bom? O meu A é 5, o meu B é 8, o meu C é 10. Delta, B quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 10. Então, aqui, B quadrado, 81. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10, 200. Então, o meu delta vai ficar 81 menos 200. Dá menos 119. Ok? Beleza. Agora, continuando. X igual menos B, então, menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 119, dividido por 2 vezes 5. Para aqui, galerinha. Vamos só arrumar mais uma coisa. X igual menos 8, mais ou menos a raiz de menos 119, dividido por 10. Pessoal, raiz quadrada de um número negativo existe? Não existe. Então, se não existe essa raiz, não tem como resolver. Então, não existe solução real para esse exercício. Então, eu preciso chegar até aqui? Não. Se você chegar no seu delta valendo menos 119, um delta negativo, você já pode parar aqui e já escrever essa resposta. Não existe solução real, porque não existe número negativo, raiz de número negativo, raiz par de número negativo, tá bom? E esse aqui, o que eu faço? Joga tudo para um lado só. Vamos arrumar primeiro. Então, vai ficar, ó, jogando para cá, 4x menos 3, x quadrado. Esse x vai vir para cá, vai ficar menos 2x. Porque eu já tinha menos 1, com menos 1 que veio, mais 1. Então, meu A vale 1, meu B vale menos 2 e meu C vale 1. Então, vamos lá. Ó. Delta B quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A e o C. Então, vai ficar 4 menos 4, meu delta é igual a 0. Continuando, x igual menos b, menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual, menos com menos mais, raiz de 0 é 0, 2 vezes 1, 2. Então, isso vai me dar 2 respostas. 2 mais 0 é 2, dividido por 2, 1. 2 menos 0 é 2, dividido por 2, 1 também. Então, você percebe que só deu uma solução? É só o número 1? Não é mais ou menos 1? Deu só uma vezes o número 1? E tá certo, não tem problema. Porque uma equação de segundo grau, ela pode ter nenhuma, ela pode ter uma, no máximo 2 soluções. Vamos arrumar mais esse. Esse 2x² vem pra cá, 3 menos 2 dá 1,
Menos x vem para cá, mais x. Então, vai ficar mais 6x. E o menos 9 vem para cá, mais 9 igual a 0. Muito bem, vamos arrumar agora. Ó. O A é 1, o B é 6, o C é 9. Delta B quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, meu delta é igual a 36 menos 36, delta igual a 0. X igual menos B, então menos 6, mais ou menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes 1. X igual menos 6, mais ou menos 0, dividido por 2. Duas respostas. Menos 6 mais 0 é menos 6, dividido por 2, menos 3. E menos 6 menos 0 é menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, eu tenho uma única solução também, que é só o menos 3. Ok? Muito bem. Pessoal, então, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente consegue discutir quantas raízes uma equação tem baseado no meu delta. Quando o meu delta deu 0, só tinha uma solução. Tá vendo? O delta deu 0, só tinha uma solução. Quando o meu delta deu positivo, eu tinha duas diferentes. E quando o meu delta dá negativo, não existe. Então, é isso que eu vou formalizar com vocês. Então, a discussão do delta é, se o delta for positivo, nós vamos ter duas raízes diferentes. Se o delta for 0, as duas raízes vão ser iguais, ou seja, eu vou ter uma raiz só. E se o delta for negativo, eu não vou ter raiz. E por que isso? Por conta do meu delta, ele tem uma raiz aqui, ó. Se eu coloco um número aqui, 0, raiz de 0 é 0. Se eu pego alguém e somo com 0, não muda. Se eu pego alguém e subtraio 0, também não muda. Por isso que dá uma raiz só. Agora, se isso aqui é positivo, se o delta é positivo e eu colocar aqui, a raiz de um número positivo é um número. Se eu pego alguém e somo uma coisa, é uma coisa. Se eu pego e subtraio, é outra coisa. São duas coisas diferentes. Por isso, duas raízes. Agora, se aqui é negativo, não tem como tirar a raiz, não tem como fazer a continha. Tudo bem? É por esse motivo. E por último, eu vou colocar um exercício aqui, é um exercício já mais focado para vestibular, mas eu quero que vocês entendam a ideia de saber o que o delta funciona. Ele coloca uma outra letra além do x. O x é incógnita, o m é uma letra, qualquer. Qual os valores de m para que essa equação tenha duas raízes reais iguais? Ó, duas raízes reais iguais, o meu delta ele precisa ser 0. Ó, duas raízes reais iguais, delta igual a 0. Muito bem. Então, vamos lá. Olha para aquela equação. Deixa eu trocar a caneta aqui, cor da caneta. Quem é meu A? 3. Quem é meu B? Menos m. Quem é meu C? 4. Quem é o delta? Mesmo com letra, resolve com letra, tá? Vai ser b quadrado, então menos m ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, meu delta vai ser menos m ao quadrado, porque o menos vai virar positivo. 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. Muito bem. Esse aqui é o delta. Não tem como chegar num valor fixo para ele, porque é uma letra, certo? Não deu um número. Mas tudo bem. Ele quer que isso aqui tenha... o meu objetivo é chegar que o delta vale 0. Então, isso aqui vai ter que ser 0. Porque se isso aqui for 0, aí vai ter duas raízes reais iguais. Eu não estou preocupado em descobrir quem é o x, estou preocupado em saber quem é o m. Você concorda que ficou uma ficou uma equação quadrada dentro de uma equação quadrada? Então, eu tenho uma equação de segundo grau. Na hora de resolver o delta, entrou outra equação de segundo grau com outra letra. É essa aqui que eu vou resolver. Isso aqui tem que ser 0. Então, m ao quadrado menos 48 igual a 0. Só que aqui eu não preciso fazer Bhaskara, eu posso isolar, né? Porque eu tenho o meu A, o B é 0 e o C é menos 48. Posso isolar. Então, m ao quadrado igual a 48. M é igual a mais ou menos a raiz de 48. 48 por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. 4 raiz de 3. Então, meu m é igual a mais ou menos 4 raiz de 3. Então, se meu m for mais ou menos 4 raiz de 3, isso aqui vai dar 0. E se isso aqui der 0, eu tenho duas raízes reais iguais.
Muito bem. Então, menos e mais 4 raiz de 3. Letra B. Tá bom? Muito bem. Pessoal, eu vou terminar então nossa aulinha por aqui. Ela ficou um pouco extensa, espero que vocês tenham entendido ela. E na nossa aula física a gente vai conversar um pouquinho mais e tirar umas dúvidas aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.